Equação do segundo grau, parte 2. Vamos ver agora o que é uma equação completa e uma equação incompleta. Pela definição, uma equação é chamada do segundo grau sempre que o A for diferente de zero. Por quê? Porque se a gente tiver a equação do segundo grau com A igual a zero, se esse A aqui for igual a zero, então aqui entre o A e o x ao quadrado tem um vezes. Então vai ficar 0 vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero. Só que 0 vezes qualquer número dá zero, então isso aqui vai sumir. O que vai sobrar é essa parte aqui da equação. E essa parte aqui da equação tem expoente 1 em cima do x. Portanto, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Então, se o A for zero, o x ao quadrado vai desaparecer, vai sobrar uma equação do primeiro grau, ok? Então, obrigatoriamente, uma equação do segundo grau tem que ter A diferente de zero. Então, o A não pode ser zero jamais. Agora, e o que é uma equação completa? Dizemos que uma equação é completa quando ela possui os três termos, 1, 2, 3, tá? O x ao quadrado, o x elevado a 1 e o termo que é chamado de termo independente. Então, esta é uma equação completa porque ela possui três termos. Uma equação é incompleta quando ela não possui os três termos. Ela pode possuir apenas um ou apenas dois termos. Então, por exemplo, digamos que a gente tenha 3x ao quadrado mais 5x igual a zero. Observa que essa equação só tem dois termos, né? O termo com x ao quadrado e o outro termo com x elevado a 1. Então, como ela só tem dois termos, nós dizemos que a equação é incompleta. Tá faltando um termo. E aí, nós vamos completar com o termo que está faltando. Então, eu vou repetir aqui, olha. Tem o x ao quadrado, tem o x elevado a 1, que é 5x ao quadrado elevado a 1. Tá faltando um termo aqui, olha, que é aquele termo que não tem o x. E qual é esse termo? Quando o termo não está aparecendo, a gente coloca zero. Por que colocamos zero? Porque, presta bem atenção, isso aqui, olha, é uma soma. E numa soma, se eu tenho, por exemplo, 4 mais 5, isso aqui dá 9. E se eu tiver 4 mais 5 mais 0? Continua sendo 9. Ou seja, numa soma, o zero não faz diferença nenhuma. Ele não altera a resposta. Então, eu tenho aqui uma equação incompleta. Se eu quiser transformar essa equação incompleta numa equação completa, é só acrescentar o termo que está faltando, mas com o valor de zero. Ok? Bom, agora que a gente já sabe completar, eu vou perguntar para vocês qual é o valor do A, qual é o valor do B e qual é o valor do C. Então, o A é o número que está na frente do x ao quadrado, mais 3. O B é o número que está na frente do x elevado a 1, é o mais 5. E o C é o termo que não tem x grudado com ele, é o zero. Eu não vou ter o trabalho de colocar mais zero, porque zero não é necessário colocar sinal nenhum na frente dele. Ok? Vamos a mais uma página. Então, se a gente tiver, por exemplo, x ao quadrado, x ao quadrado, menos 81 igual a zero, esta equação também é incompleta, ela só tem dois termos. E uma equação completa, ela tem três termos, começando com x ao quadrado, o próximo termo obrigatoriamente tem que ser o x elevado a 1, e o último termo, ou seja, antes do sinal de igual, tem que ser aquele que está sozinho, que não tem x grudado com ele. Então, qual é o termo que está faltando aqui? O termo que está faltando aqui
é o termo que é x elevado a 1. Como não tem nenhum número, como o x elevado a 1 não está aqui, a gente vai colocar ele de maneira que ele não atrapalhe o resultado. Então, o número que na soma não altera o resultado é o zero. Então, esse termo é zero. Aí eu vou repetir o 81 e a resposta depois do igual é zero. O que eu quero? Que você identifique o valor do A, do B e do C. Quem é A? A é o número que está na frente do x ao quadrado, mais 1. Quem é B? B é o número que está na frente do x elevado a 1. Quem é? 0. E o C é o número que está sozinho. Então, C é sempre o número que está sozinho, menos 81.